Bom, pessoal, boa tarde. Tudo beleza? Tudo na paz? Só de boa. Pessoal, desde já peço desculpas por eventuais barulhos aí, mas tem umas máquinas ali fora ali que tá dando uma quebrada na rua. Só pra Tranquilo. nós? Hã? Só pra nós? Acho que só, hein? Eu não grito do povo aqui, peraí. Bom, pessoal, nós falamos de hipertensão arterial na semana passada. Falamos ali da metodologia diagnóstica, né? Como fechar um bom diagnóstico de hipertensão arterial de maneira correta, né? O mapeamento residencial, o mapeamento ambulatorial. A gente tinha falado de algumas urgências e emergências hipertensivas também. E hoje a gente começa a falar de AVC. O som tá de boa aí, pessoal? Que eu pus meu microfone aqui meio torto aqui pra... Não, tá tranquilo. Apertando o rosto aqui ainda aí. Tendo no pescoço aqui mesmo. Bom, pessoal, vamos lá então. A gente começa hoje a falar de AVC. AVC provavelmente vai se subdividir em umas duas aulas, tá? Que é muito extenso. A gente tem que falar tanto de AVC isquêmico, tanto de AVC hemorrágico. A gente tem que falar dessas duas variações desse quadro clínico aí. Beleza? Quando eu falo de AVC, né, acidente vascular encefálico, o AVC tem aquele nome mais antigo, né, acidente vascular cerebral. Hoje a gente usa muito a terminologia AVE, acidente vascular encefálico, ou evento cerebrovascular, que caracteriza-se numa doença, né, numa enfermidade de início abrupto que provoca danos neurológicos. A afetação é propriamente dizendo diretamente no cérebro do paciente. Esse evento, né, esse acidente vascular encefálico, ele é oriundo de anormalidades na circulação cerebral. Essa anormalidade da circulação cerebral pode ser aí uma consequência, né, de um pico hipertensivo, tá bom? Ou de uma hipertensão crônica aí que está degradando ali o vaso já há muito tempo e chega ao ponto que ocorre ou alguma oclusão ou alguma ruptura. Quando eu tenho esse evento sendo de caráter isquêmico, né, quando eu tenho esse evento no caráter onde tem um bloqueio, um coágulo bloqueia esse fluxo sanguíneo, eu tenho um evento isquêmico. Né, chegou ali ao ponto que ocluiu algum vaso e parou de ir sangue, parou de ir suprimento para determinada área do cérebro ali. Quando eu tenho o evento hemorrágico, é porque estourou algum aneurisma, né, e extravasou sangue ao redor ou dentro da massa cerebral em si. É o nosso clássico evento hemorrágico. Então ele pode ser um sangramento tanto intraparenquimatoso como em volta, né, ao redor do próprio cérebro. Beleza? O cérebro, nós temos que ter em consideração que ele recebe suprimento de artérias de lugares importantes ali. Então temos carótida interna e as artérias vertebrais. Beleza? O fluxo sanguíneo cerebral, ele representa aproximadamente de 15 a 20% do débito cardíaco total do nosso corpo.
beleza? E ele utiliza, só o cérebro consome aproximadamente 10% de toda a glicose sanguínea. Então é um órgão que precisa de muito suprimento. Então ele agrega bastante volume, né? Ele puxa ali bastante volume, em torno de 15%, e aproximadamente 10% de toda a glicose que está correndo na parte sanguínea, né? É o que um professor meu dizia: oxigênio e sangue e açúcar significa cérebro. Então, quando eu tenho um episódio hipoglicêmico, né, aquelas hipoglicemias grave, aquele paciente que chega com aquela crise hipoglicêmica, já entrando em choque hipoglicêmico, glicemia de 60, de 40, já atendi um paciente com glicemia de 40, o paciente cursou com danos neurológicos irreversíveis, tá? É um paciente que ficou vegetando depois. Quando eu tenho esse cérebro exposto a esses episódios onde tem uma queda glicêmica muito brusca e permanente, o cérebro tende a começar a morrer, porque está faltando comida para ele, está faltando energia, ok? Por isso que numa parada cardiorrespiratória é interessante esse prévio diagnóstico, esse reconhecimento precoce da parada cardiorrespiratória e um início rápido, né, precoce das compressões. Porque quando eu tenho compressões eficientes, por mais que o coração não esteja funcionando, essas compressões conseguem fazer a câmara trabalhar de certo modo ali e manter um certo fluxo sanguíneo para o cérebro também. Então, se esse paciente chega a voltar dessa PCR, o paciente não volta com tanto dano neurológico, beleza? Só para relembrar então a parte arterial que chega no nosso cérebro ali, nós temos ali o círculo de Willis, né? Onde é composto pela artéria cerebral anterior, bem aqui, a comunicante anterior. Por que chama comunicante? Porque comunica duas artérias, tá bom? Tem a artéria cerebral média, a comunicante posterior. Por que comunicante? Porque comunica a artéria cerebral posterior com a artéria cerebral média. Tranquilo? Aqui para baixo eu tenho já a artéria basilar, beleza? A artéria cerebelar inferoanterior e a artéria cerebral. Tranquilo? Lá para baixo nós temos as artérias vertebrais. Beleza? Vamos lá. Isquemia. Isquemia, como a gente já está farto de saber desde a da anatomia patológica, né? É a redução do suprimento de oxigênio que acaba ocorrendo, que você diminui essa oferta esse fluxo sanguíneo, então você diminui a oferta de oxigênio, diminui a oferta de glicose, tá? E isso pode levar a uma área de infarto. O que sofre ali sem glicose, sem oxigênio, recebe o nome de área infartada. Tá bom? Então, infarto não é só no coração, infarto cerebral, infarto pulmonar, infarto renal. Tá? Infarto é aquela área, é aquele episódio em que houve a isquemia. Pode ser uma lesão temporária, reversível, ou um infarto extenso. Beleza? E eu tenho algumas características, que essa isquemia ela pode ser focal, houve uma oclusão vascular devido a uma embolia ou um processo trombótico, né, um processo de trombose na própria artéria, ou ela pode ser global. Quando ela é global, é porque o problema está lá na bomba, está lá embaixo na bomba, a bomba não está conseguindo suprir o corpo todo, a galera toda, tá bom?
E eu tenho aquela hipóxia que causa apenas disfunção e não lesão cerebral irreversível, que aqui eu já vou falar mais na frente, já que eu posso chamar de ataque isquêmico transitório, ou ataque transitório isquêmico, famoso ATI. Beleza? Vamos falar das complicações da isquemia, né? Dentro da fisiopatologia. As complicações da isquemia é o básico infarto cerebral. Depois já tem necrose isquêmica, né? Autólise cerebral, onde já tem aquela destruição da massa encefálica mesmo, com a desmielinização da substância branca. Aqui eu já caminho para lesões de caráter irreversível, né? E duração maior de 2 horas. Quando eu tenho essa isquemia maior a 2 horas, eu já tenho um curso para infarto cerebral. Leucócitos, né? Como que os leucócitos entram aqui? Causam oclusão vascular pela obstrução mecânica direta ou lesão ao endotélio, né? Lesão celular citotóxica. Então, o próprio leucócito, durante uma lesão dessa citotóxica, pode fazer obstrução de algum vaso desse lá. Já o fenômeno hemorrágico, né? Pode ser ali um sangramento por aneurisma ou por outras malformações na região subaracnoide, né? Aqui a gente já pode ter associado um quadro de meningite química e vasoespasmo. Meningite química porque entra em contato a hemácia com o líquido cefalorraquídeo. Tá? O sangramento intraparenquimatoso, ele costuma ser benigno. Intraparenquimatoso. Beleza? O local distal à ruptura não é mais suprido, levando ao infarto. Então rompeu, cortou a mangueira lá atrás, está parando de chegar água aqui na frente. É o mesmo esquema. Tá? Começou a sangrar lá atrás, aqui vai sofrer também. Então você tem 2 problemas. Você tem a área de isquemia, né? A área que vai ser isquemiada porque está deixando de receber essa oferta de suprimento que recebia. E você está tendo o problema da hemorragia, que pode gerar uma hipertensão intracraniana, dependendo do grau dessa hemorragia. O sangue extravasa para o parênquima, aumenta o volume do cérebro, o cérebro edemacia, incha, tá bom? E, consequentemente, você tem um aumento da PIC, da pressão intracraniana. Esse aumento de pressão intracraniana é o que vai fazer aquela sintomatologia violenta com o seu paciente, possíveis herniações, tá? A gente vai ver mais pra frente aqui, é o que vai piorar a situação dele. Relação com a hipertensão arterial sistêmica. Ativa matriz das metalaproteinases na parede dos vasos. Ou seja, a hipertensão arterial ativa essa matriz das metalaproteinases e começa a degenerar a parede do vaso de forma crônica. Começa a degradar a parede do vaso. A parede do vaso fica muito frágil ao ponto de qualquer coisa romper a parede desse vaso. Beleza? Nós temos a hemorragia de caráter subaracnoide e intracerebral. Subaracnoide e intracerebral. Deixa eu ver se tem imagem aqui para eu passar para vocês. Deixa eu abrir aqui. Observem esse macete aqui, ó. O hematoma de caráter subdural, né? O hematoma subdural, na tomografia, ele aparece acompanhando a calota, a parede do crânio, formato de banana, tá bom? O hematoma subdural na tomografia tem essa característica da banana.
e o extradural foi por fora da capa, tem a característica do limãozinho. Beleza? Esse é o macete. Vamos lá. Alguma dúvida aí, gente? Tá de boa, né? Até agora tá tranquilo. Tranquilo. O edema, né? O edema é aquele aumento patológico do tamanho do órgão, né? Então você tem um aumento patológico do conteúdo de água no tecido cerebral. Esse edema ele pode ser de caráter citotóxico, né? Intracelular, ou pode ser um edema intersticial vasogênico. Um edema no interstício devido secundariamente à vasogênese. Ele piora depois do AVC, esse edema. Depois que o paciente tem esse episódio, esse evento cerebrovascular, tende a piorar esse edema. O que acontece? Quando você tem o aumento do volume, esse aumento desse volume cerebral, esse aumento de volume dentro da caixa craniana, você tem um aumento da pressão intracraniana. E você começa a ter a herniação dos hemisférios cerebrais. A herniação do cerebelo. Beleza? Como assim herniação, doutor? Começa a sair tudo, a se empurrar pelo forame magno. Tá bom? A pressão intracraniana é tanta que começa esse conteúdo, o cerebelo mesmo, sair, ser herniado, ser empurrado contra o forame magno. Beleza? Secundariamente a essa herniação, eu posso ter uma isquemia global, porque vai desregular todo esse eixo neurológico e o paciente pode evoluir para outra clínica depois, uma parada respiratória, um inotropismo descontrolado aí. Então, você começa a ter uma isquemia global por falha da bomba. O que você escuta muito na UTI com aquele paciente que tem um acidente de trânsito sem capacete e fica internado lá? O intensivista geralmente chega para você e fala assim, ó, as primeiras 72 horas são cruciais para a gente ver o quadro dele, o prognóstico, né? Esse paciente neurológico. Porque essa pressão intracraniana, ela atinge o pico, o máximo dela, em aproximadamente 3 dias após esse evento hemorrágico. Ou hemorrágico, ou isquêmico, esse evento cerebral. Tá bom? Então por isso que você ouve muito o médico da UTI ou o neurocirurgião falar assim, as primeiras 72 horas são cruciais para... É o que vai depender se esse cara vai morrer, se ele vai viver, se ele vai ficar com sequela, tá? É a partir daqui. Como que você vê uma área edemaciada lá na tomografia? Você vê um apagamento, um borramento dos sulcos cerebrais. Você vê um desvio do hemisfério, beleza? Então você vê onde está tudo tá liso. Você não consegue ver os sulcos intracerebrais, tá bom? Essas ranhurazinhas aqui, ó, daqui não tem, beleza? E o desvio de hemisfério, ó, chegou a desviar até o ventrículo aqui, ó, tá bom? Acidente vascular isquêmico. O isquêmico, o próprio nome já fala, houve uma insuficiência no fluxo sanguíneo, né? E para eu diferenciar um AVC, um AVE de um ataque isquêmico transitório, é que no ataque isquêmico transitório
essa deficiência neurológica persiste por menos de 24 horas. Então, até 24 horas, o paciente pode não apresentar mais clínica nenhuma. Tranca essa circulação, depois volta a fluir de novo. Tá? Sem intervenção, sem trombólise, sem uma intervenção medicamentosa assim, mais severa. Essa é a característica do AVC, do AVE isquêmico para o ataque isquêmico transitório. Eu tenho a classificação dentro desse AVE isquêmico como tromboembólico, como AVC de pequenos vasos de lacuna. O tromboembólico, que parada é essa tromboembólica? É um coágulo que soltou de algum lugar lá, né? Ou se formou um trombo devido a uma placa aterosclerótica em algum daqueles troncos cerebrais lá e obstruiu, beleza? E esse evento isquêmico apresenta a maioria desses eventos cerebrais, tá bom? Apresenta aproximadamente 65% dos casos de AVE. Tranquilo? O êmbolo, né? Pedaço de um trombo maior que se separa de um trombo mural lá no coração ou em uma artéria mais próxima e se aloja distalmente num ponto onde o diâmetro do vaso tem o tamanho diminuído, em que o trombo não consiga atravessar a luz arterial, né? É aquela oclusão que a gente falou. Veio um pedaço de um trombo rodando lá de algum lugar, de algum coágulo, e veio e tampou algum vaso desse. Tranquilo? Eu tenho esse acometimento em artérias de médio e de grande calibre, não são só em vasos pequenos não, tá? Esse trombo vem lá de baixo para lá. Então eu tenho uma placa aterosclerótica. Essa placa aterosclerótica, numa crise hipertensiva que o paciente teve, se lesiona e começa a formação de um trombo. Todo aquele trombo de coagulação, aquela coagulação de plaqueta, aquele trombo plaquetário, começa a formar porque machucou aquela placa aterosclerótica. O que acontece? Esse trombo que está formando aqui desprende um pedaço dele e viaja pelo vaso afora. Essa viagem se chama embolia. Começa uma embolia artério-arterial. Beleza? De duas uma. Ou esse trombo vai lá para cima e vai ocluir um vaso menor, ou esse trombo vai voltar a crescer de novo aqui até ocluir esse vaso. Beleza? Então pode ocluir carótida, pode ocluir qualquer pedaço daquele do polígono de Willis lá em cima que a gente viu, tá bom? Você vê muito paciente que começa a ter desmaio, o paciente começa a referir moleza. Doutor, eu ando num sono, numa moleza estranha e às vezes eu desmaio. Você começa a fazer tomografia no seu paciente e dentro do cérebro você não acha nada. Só que esse paciente às vezes está começando um processo aterosclerótico dentro da carótida, beleza? E aí está cortando o suprimento sanguíneo que vai lá para cima. Vamos lá. Já os AVCs de pequenos vasos ou de lacunas representam 20%. Beleza? Nós tivemos 65% dos tromboembólicos mais 20% dos AVCs de pequenos vasos. Então você tem aí uma cifra de 85% de evento isquêmico. Aqui eu tenho já oclusão de arteríola, lesão de vasos de pequeno calibre, de 3 a 20 milímetros no máximo. Beleza?
você pode ter aqui anormalidades vasculares locais ou o desprendimento de pequenos êmbolos também pode estar associado. O desenvolvimento do evento cerebral isquêmico pode ser completo ou incompleto. Completo é quando toda a área que é irrigada por aquele vaso é afetada. E o incompleto é quando eu tenho uma lesão, mas não há necrose. Não chegou a necrosar ainda. Tá bom? É algo mais tranquilo. Beleza? Vamos lá. Causas do AVC isquêmico. Aterosclerose, né, a trombose mural, a ulceração ou a ruptura dessa placa. A própria hemorragia ali também pode fazer a formação de trombos. E tudo vai depender, a clínica desse paciente, do quão foi ocluído. Essas oclusões embólicas têm mais chance de serem sintomáticas. O paciente pode apresentar a clínica mais rápido, né? E os locais mais comuns de trombo intravascular são a base da aorta e lá em cima na bifurcação da carótida comum. Beleza? Aqui nós temos aquele processo aterosclerótico, né? Onde a gente viu bastante lá na parte da anatomia patológica. Nós temos a embolia de origem cardíaca. Como assim? O paciente pode ter cursado com uma fibrilação atrial ou com uma fibrilação ventricular e ter sofrido uma cardioversão ali e ter tido êxito. E depois o paciente cursa com algum evento cerebrovascular isquêmico. Esse trombo pode ter desprendido, esse coágulo pode ter vindo lá do coração. Ok? E os trombos murais? Vamos lá. Os trombos murais pode vir ali de infarto do miocárdio. Beleza? Porque esse miocárdio discinético, imóvel, né? Parcialmente, ele sofre ali uma maior propensão à formação de trombos e secundariamente a essa embolização cerebral, a própria insuficiência cardíaca grave, né? Miocardiopatia, discinesia, trombos murais, isso tudo gera embolização e o próprio trombo, uma chuva de êmbolos, né? Ou você pode ter também uma enfermidade que se chama coagulação intravascular disseminada. Isso acontece muito nos quadros, acontece muito assim, entre aspas, tem tido um maior acometimento, principalmente nos pacientes com quadro de pós-Covid, tá bom? Nos quadros de pós-Covid, pacientes cursam com coagulação intravascular disseminada. As próprias cardiopatias valvares, problema de válvula, estenose mitral, né? Pode provocar embolia sistêmica, a própria endocardite infecciosa, né? Seja ela aguda ou subaguda, cardiopatia reumática, tá bom? É um dos principais aí também fatores que entra como as causas, né? Fatores etiológicos para esses eventos isquêmicos. As arritmias, como nós citamos aí, a fibrilação atrial, ela causa mais de 15% desses episódios isquêmicos, né? Essa fibrilação atrial, ela faz com que aumente a embolia por trombos murais atriais, né? Trombos que estavam lá no átrio para lá, vai correr para a circulação. E eu tenho esse risco maior no paciente hipertenso. Beleza? Temos a embolia paradoxal também, ali por defeitos cardíacos, né? Mas aqui eu já falo de êmbolos
de origem venosa. Mas, doutor, se o êmbolo é de origem venosa, por que vai fazer um infarto cerebral no paciente? Porque o paciente pode ter algum problema no septo interauricular ou interventricular. Então há um cruzamento da circulação sanguínea venosa com a circulação sanguínea arterial. Esse trombo passa lá dentro do coração da circulação venosa para a circulação arterial. Beleza? Por isso ela recebe o nome de embolia paradoxal. Beleza, pessoal? As manifestações clínicas, aqui a gente já fala dessas manifestações específicas do AVC, de acordo com cada área arterial ali que foi acometida, né? E eu vou passar para vocês o geralzão, né? O mais clássico que acontece mesmo. Vamos lá. Primeiro eu quero falar para vocês da classificação de força. Como assim? Para eu saber se eu tenho uma afetação central ou periférica, né? Seja do paciente que for, geralmente eu tenho fraqueza na metade superior da face quando a afetação é periférica. Já quando a afetação ela é central, eu tenho fraqueza também na metade inferior da face do paciente. Beleza? E o local da lesão tanto pode ser, se for de caráter periférico, no nervo ou lá na ponte ipsilateral, e se for de caráter central, já no próprio hemisfério cerebral contralateral. Um exemplo, se a paralisia foi do lado direito, a lesão foi no hemisfério esquerdo. Ok? Quais os sintomas clássicos do AVC que o paciente refere para você? Ele pode referir uma forte dor de cabeça, uma forte cefaleia de início súbito. Beleza? Pode ir cursando para um formigamento. Ele te refere um formigamento, uma fraqueza em um lado do corpo, tá? Quando eu falo um lado do corpo, eu falo uma hemiparesia cursando para uma hemiplegia total, tá? Ou seja, face, membro superior e membro inferior. Então o paciente começa a sentir esse formigamento seguido de uma fraqueza, dificuldade para enxergar também. Ele pode referir para você que está enxergando tudo preto, tudo escuro, ou está tudo muito borrado, a visão está muito borrada, tá bom? E o paciente depois começa a ter desvio de comissura labial, né? O cantinho da boca, a comissura labial cai porque perde a tensão da face, dos músculos faciais. E o paciente começa a apresentar uma dificuldade em pronunciar frases completas, uma dificuldade para falar mesmo, beleza? Dificuldade para se comunicar. A gente usava uma regrinha mnemônica que era o SAMU, S-A-M-U, S de sorriso, você pede para o paciente sorrir. Dá um sorriso para mim, tá? Levanta só uma comissura labial, a outra fica caída, fica desviada, né? O A, você pediu para o paciente, erga os braços para vir me dar um abraço. O paciente não erguia um lado, tá? Já estava hemiplégico já, né? Erguia só um lado, movimenta só um lado. O M, a gente falava para o paciente lembrar um pedaço de uma música, um trechinho de uma música, né? Isso a gente usava muito no pré-hospitalar. O paciente não consegue formar frases, ele não consegue conjugar a frase completa. E o U de urgência. Como assim? Se o paciente não executa nenhuma dessas três tarefas, eu encaminho esse paciente de forma rápida pro
hospital, né, ou para o serviço de neurologia. Essa regra, a regra que a gente usava lá no pré-hospitalar. Beleza? O AVC isquêmico agudo, ele te apresenta uma clínica, uma sintomatologia que geralmente se inicia nas 3 horas precedentes ao evento. Então aquele paciente que já está se queixando de dor de cabeça, dor na nuca, tá? Já o ataque isquêmico transitório, essa sintomatologia some, né, em até 24 horas. Aqui saiu só o 2, aqui foi um erro de digitação, tá? Some em até 24 horas. Ela não dura mais de 24 horas. A hemorragia intracerebral, quando eu tenho sangramento dentro da massa, a progressão dessa sintomatologia e desses déficits são muito rápidas, essas progressões sintomatológicas. E a cefaleia que o paciente descreve é uma cefaleia que ele fala que parece que está apertando a cabeça. É uma cefaleia de aumento de pressão intracraniana mesmo, tá bom? O isquêmico, geralmente, ele é indolor. É aquele paciente que tem o evento de madrugada, dormindo, e não acorda. Quando ele acorda no outro dia, já acorda com o lado todo paralisado. Beleza? Variação durante o dia para o início do AVC. O pico costuma ser no final da manhã, devido ao próprio câmbio de pressão arterial e tal, né? E temos os acometimentos, a predominância de sintomas sensitivos quando eu tenho um acometimento ali da microvasculatura gerando pequenos AVCs. Beleza? Pequenos pontos de oclusão. Primeira coisa que eu tenho que ver com esse paciente aqui é ferir a pressão arterial, né? Eu preciso descartar dissecção de aorta, qualquer tipo de anormalidade vascular, roubo da subclave. Eu tenho que descartar essas patologias, beleza? A hipertensão arterial não tratada, ela se torna um risco. Ou também o paciente pode ter hipertensão arterial transitória devido ao evento que ele sofreu. Beleza? Esse evento cerebral pode desencadear uma hipertensão arterial transitória no paciente. O que é que eu checo no pulso do meu paciente? Arritmias. Beleza? Descartar ali embolia cerebral. Na auscultação, eu busco sopros cardíacos, sopro de bulha, a fim de descartar possíveis lesões valvares, lesões de válvula. Tranquilo? Tento ver se tem sopro nas carótidas, porque lembra que eu falei para vocês, às vezes o paciente está cursando com a enfermidade aterosclerótica na carótida, né? O paciente tem uma enfermidade aterosclerótica carotídea e esse camarada começa a cursar depois com essa clínica devido a um evento embólico ou um evento propriamente dizendo trombótico. Na oftalmoscopia eu consigo observar o que? Primeira coisa, êmbolo de plaqueta e fibrina na retina. Você olha a retina do paciente, a retina está toda... você consegue observar essas plaquetas, essa fibrina na retina. E no fundo do olho você consegue ver o cruzamento artério-venoso ou até mesmo pontos hemorrágicos no fundo do olho do paciente. Beleza? Isso aqui indica que ou o paciente é hipertenso ou o paciente ele é diabético. Tá? Então já foi aí 2 fatores de risco muito grandes. Para eu diagnosticar isso daqui, acabar de fechar meu diagnóstico, eu preciso identificar a localização e o tamanho desse evento, né? Então eu começo vendo ali como está o estado mental do meu paciente,
né, estado mental depressivo, ele sugere lesões cerebrais bilaterais ou do tronco cerebral, já pega de uma forma mais expansiva. Se o paciente está cursando com muita demência, eu começo a avaliar múltiplos AVCs, tá bom? Os padrões afásicos, os padrões de face apontam o local da lesão. Se o acometimento foi do lado esquerdo, a lesão está do lado direito, um exemplo, né? E os testes de força, sensibilidade e reflexos profundos. Aqui já entra lá na parte da semiologia, né? E o próprio reflexo de Babinski, que é clássico, né? Clássica lesão de tratos longos, o que indica que eu tenho lesão de neurônio motor superior, beleza? Lembra, a informação é cruzada. Se o acometimento sintomatológico foi esquerdo, o dano cerebral foi do lado direito e vice-versa. Há um entrecruzamento dessa inervação. Tranquilo? Eu tenho a classificação ou teste de Oxford para medir a força muscular, que vai de 5 a 0. 5 onde o paciente tem uma boa mobilidade, um bom tônus muscular. 4, né? Boa, quando o paciente tem essa boa mobilidade integral ainda, ele consegue exercer um tipo de resistência, de resistência contra a gravidade, contra alguma força, alguma movimentação passiva. 3, regular, o paciente tem movimentos de amplitude normal contra a ação da gravidade, mas ele não consegue fazer uma movimentação ou certo grau de resistência, né? 2, fraca, quando o paciente ele tem uma mobilidade em todos os sentidos normais, né? Mas com a eliminação da gravidade, você ajuda o paciente ali. Mínima, o paciente tem sinais de discreta contratilidade, o paciente contrai pouca musculatura, não tem movimento articular mais aqui. E ausente é quando o paciente não apresenta mais nenhum sinal de contração muscular. Exemplo, eu posso pedir para o meu paciente simplesmente fazer uma extensão, né, lá do membro inferior. Enquanto eu faço uma resistência nesse membro, ele tenta fazer uma extensão. Eu posso avaliar por aqui, tá? O próprio braço, uma flexão e extensão. No pé do paciente, enfim, tem vários pontos que eu posso fazer esse teste de Oxford. O teste de sensibilidade, né? Posso dizer tanto térmica, dolorosa, com a agulhinha ali que o paciente sente ou não, de forma leve. E o teste de sensibilidade tátil, beleza? Posso usar também o diapasão para detectar algum tipo de vibração também. E o sinal de Babinski, que é aquele reflexo profundo que eu faço na planta do pé do paciente, margeando a lateral. Torna-se um reflexo profundo. Beleza? Alguma dúvida, gente? Por enquanto não, doutor. Tá tranquilo, né? Por enquanto, tudo de boa.